Oi pessoal, para você que viu no Instagram ou no Facebook o vídeo que eu postei sobre introdução às alterações de temperatura no paciente idoso, vamos agora dar continuidade a essa aula explicando o que é hipertermia e hipotermia. Para você que não assistiu, volta lá no Instagram ou no Facebook e veja esse vídeo para você entender que o hipotálamo que regula a temperatura central e como existem mecanismos de controle dessa temperatura. Começando com o aumento de temperatura, existe uma diferença entre febre e hipertermia. Mas, no geral, é muito difícil de fazer essa diferenciação, porque os dois vão cursar com o aumento da temperatura do corpo. Só que febre é um mecanismo de adaptação em que o próprio hipotálamo aumenta o ponto de temperatura do organismo para um ponto acima. Então, isso acontece em uma infecção, em que há liberação de citocinas inflamatórias das bactérias, dos vírus, e o organismo aumenta esse nível de temperatura. Isso é esperado, é uma resposta regulatória normal. Já a hipertermia, há uma desordem, há uma desregulação do hipotálamo, ele perde esse controle e o próprio organismo começa a aumentar, ou seja, não consegue ter um mecanismo de redução da temperatura. Sendo assim, a hipertermia é considerada uma falha na homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então ela ocorre por uma temperatura externa do ambiente muito elevada, distúrbios endocrinológicos, tumor, AVC, alterações que podem acometer o hipotálamo. Para fazer essa diferenciação, é necessário fazer uma anamnese do paciente, coletar toda a história dos fatos que antecederam aquela alteração de temperatura e realizar exames. Assim nós vamos entender o que é febre e o que é hipertermia. Mas no geral, no dia a dia, nós vamos, os pacientes e até nos consultórios, todos acabam chamando de febre, mas a grande maioria, na verdade, é hipertermia. A aferição da temperatura superficial, que é a mais prática e mais comum, que é através do termômetro digital. Antigamente era o termômetro de mercúrio, hoje nós não utilizamos mais, mas através do termômetro digital ou através do sensor infravermelho na testa ou a temperatura axilar, são os menos fidedignos, porque eles podem se alterar com a temperatura do ambiente. Então, se você está num pronto-socorro e está de frente para um ar-condicionado, a sua testa pode estar resfriada e, na verdade, você está com a temperatura elevada. Ou se você está coberto com vários cobertores e coloca o termômetro axilar, ele também pode sofrer a variação de elevar e você não necessariamente está com febre. A aferição da temperatura central é um pouco mais difícil no nosso meio, mas é a mais correta. Então, quando tiver dúvida em relação à temperatura superficial, deve ser feita a central. Ela pode ser feita através da temperatura do tímpano, através da temperatura oral e retal. Existem outras formas de aferir a temperatura, como por exemplo a temperatura vesical, que é da bexiga, e a temperatura do esôfago, mas elas são mais difíceis. No geral, a temperatura timpânica é considerada febre acima de 37,2 e a temperatura axilar, por exemplo, é acima de 37,8. Na geriatria, nós utilizamos um conceito de temperatura basal, em que nós não consideramos apenas uma medida isolada da temperatura. Deve ser feita a aferição ao longo de 24 horas, medindo a temperatura de hora em hora e fazendo uma curva, anotando todas as temperaturas. E se houver uma variação acima ou abaixo do basal daquele paciente em 1,3 graus Celsius, isso já é significativo. Ou seja, um paciente que está sempre 35,5, 35,6, 36 e começa a apresentar 37, 37,2, mesmo que no conceito não é considerado febre acima de 37,8, mas essa alteração já nos leva a fazer uma investigação do porquê que está havendo isso e tentar elucidar a causa e propor um tratamento. Quando falamos de hipertermia, já vem em nossa cabeça infecção.
mas só 30% dos casos são decorrentes de infecção. Mas a grande maioria é de outras causas que eu vou citar a seguir. Lembrando que o paciente idoso ele é mais suscetível a essas alterações de temperatura e 80% dos casos de hipertermia que levam a óbito é em paciente idoso. Lembrar que o paciente idoso é um paciente vulnerável a questões socioeconômicas e às vezes mora num quarto pequeno, abafado, sem ventilação, e que o idoso muitas vezes faz infecção sem febre. Então é um parâmetro que pode nos trair se ficarmos esperando que o paciente tenha um aumento de temperatura para pensar em infecção. As causas de aumento de temperatura podem ser por um aumento da produção do calor, como tumores, um exemplo, o feocromocitoma, que aumenta as catecolaminas gerando calor, alterações endócrinas como tireotoxicose, aumento dos hormônios tireoidianos, medicações que podem levar ao aumento de temperatura, intoxicações exógenas, delirium tremens, que é decorrência da abstinência ao álcool, e quadros de estado de mal epiléptico, tétano, que levam a esse aumento de temperatura. Também pode ocorrer pela redução da dissipação do calor. Então, se eu vou fazer algum esporte, atividade física, com roupas quentes, roupas de frio, roupas escuras, isso pode reduzir a transpiração e você não consegue eliminar o calor. Outro tópico interessante é a desidratação. Ele pode ser causa e também consequência. O paciente desidratado, o organismo vai entender que ele está sem água e vai fazer uma vasoconstricção periférica e vai diminuir a sudorese. Quando nós fazemos isso de uma forma adaptativa para segurar um pouco de água que nós temos, isso diminui a perda de calor. Então o paciente está desidratado, mas está num ambiente quente, ele não vai conseguir eliminar calor, fazendo com que aumente a temperatura e aí o paciente pode apresentar hipertermia associada à desidratação. E aí a gente vai pensar em infecção e às vezes com a hidratação o paciente vai resfriar o corpo e vai ter uma melhora desse sintoma. Outras alterações são alterações hipotalâmicas, ou seja, centrais. O paciente que tem um AVC, que tem um trauma, que tem um tumor cerebral ou que tenha tido algum sangramento cerebral também pode cursar com o aumento da temperatura. A forma mais grave do aumento da temperatura, da hipertermia, é chamado de insolação ou intermação. No conceito popular, insolação é quando tem a queimadura de pele, né, de primeiro grau, às vezes até de segundo grau, relacionado ao sol. Mas insolação é muito mais do que isso. É um conceito de alteração, de aumento da temperatura central acima de 40 graus. E isso é muito grave. Nesses quadros, o paciente vai ter uma pele quente, não tem nenhum sinal de suor, pode ter náusea, enjoo, vômito, dor de cabeça, levar até a convulsão, confusão mental e pode levar até o óbito. Esse quadro mais grave pode acontecer principalmente em pacientes com fatores de risco, como pacientes acamados, que residem sozinhos, com doenças neurológicas, que usam medicações neurolépticos, obesos com doenças cardíacas, que têm o maior risco de sofrer esse tipo de doença. O melhor tratamento para essa alteração é a prevenção, como programas governamentais de conseguir maior ventilação ou insumos para conseguir, na época de verão, vender ventiladores, ar-condicionados de forma mais barata à população com déficit econômico, menor exposição solar, arejar o ambiente, abrir as janelas, que é a melhor forma de evitar que isso ocorra. Se acontecer um quadro de insolação, o paciente deve tomar banhos gelados, colocar toalhas molhadas e até fazer imersão em gelo, que é fazer você numa banheira, colocar gelo e o paciente entrar nessa banheira para diminuir a temperatura. Se a temperatura está acima de 39 graus, deve ser tomado também antitérmicos, né, dipirona, paracetamol. Lembrar de orientar o paciente idoso e os familiares e cuidadores sobre o aumento de ingesta hídrica nas épocas de verão,
Lembrando que o idoso deve tomar 30 ml de líquido por quilo. Então, por exemplo, se tem 70 quilos, ele deve tomar 2.100 ml de água e nas ondas de calor acrescentar mais 600 ml. Lembrar das contraindicações, o paciente que é nefropata ou que tem alguma contraindicação cardíaca, mas no geral, quem tem algum idoso em casa sabe o quanto é difícil ele tomar água. Imagine numa época de verão, de calor, e que ele teria que tomar 2 litros e 600 ml de água. Também deve ser orientado a usar roupas claras e folgadas. Sempre fazer as modificações ambientais que eu já citei.